Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Vamos entrando, manda uma mensagem lá no grupo da sua turma. Nós estamos aqui agora com uma aula voltada para o segundo ano do ensino médio. Não significa que você do pré-ENEM, você do pré-CEPET não seja bem-vindo. Fica aqui com a gente que com certeza esse conhecimento vai contribuir para a sua vida. Afinal de contas, essa é uma matéria que vai passar por todos esses concursos seletivos, está no edital de todos eles, certo? Nós estamos aqui na sede do Cromos, com muita responsabilidade, com muito cuidado. Eu já falei isso 2 vezes, vou falar a terceira agora. Nós estamos com a mão cheia de álcool em gel, tá certo? Estamos protegidos, fazendo essa aula com responsabilidade para que você fique aí na sua casa vencendo esse momento que nós estamos vivendo, né? Vencendo o coronavírus, certo? Então agora abre a sua mente, foca a sua mente para algo que vai valer a pena nesse tempo, né? O conhecimento, o crescimento, o aprendizado. Esquece um pouquinho as notícias ruins e vamos usar o tempo de maneira mais produtiva possível. Então vai convidando aí, manda uma mensagem no grupo da sua sala, fala, olha, tem uma aula do Cromos bacana com o professor Cássio, sobre o Congresso de Viena. O Congresso de Viena é uma chave para compreender o século XIX e até mesmo alguns movimentos que aconteceram no começo do século XX, como a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, certo? Então, dá o seu play aí, entra na página oficial do Cromos, convida todo mundo para isso, pega o seu material, a sua apostila, você já está fazendo isso, né? Mas o seu colega você pode convidar, não. Então vamos lá, começar a nossa videoaula agora, nossa live, certo? Pessoal, o Congresso de Viena, como acabei de dizer, é uma chave para compreender o século XIX e o século XX. O Congresso de Viena, ele acontece logo após o fim da Era Napoleônica, tá? A Era Napoleônica foi um momento aí de ascensão da burguesia. Muitas pessoas confundem isso, acham que o fato do Napoleão Bonaparte ter sido um imperador, que ele era um representante das monarquias absolutistas. Não, muito pelo contrário. O Napoleão assumiu o controle da França logo após a Revolução Francesa, no ano de 1799, e ele assume justamente com o objetivo de consolidar aqueles ideais que estavam tão conturbados durante as várias fases que a Revolução da França teve. Então o Napoleão é um representante dos ideais liberais, os ideais que talvez você conheça com o nome de ideais iluministas. São aqueles ideais que defendem a liberdade comercial, a igualdade jurídica, o nacionalismo, a formação de uma nação forte, com um comércio forte. Tá? Então Napoleão é um representante de tudo isso. Durante o seu governo, ele fez uma verdadeira bagunça na Europa, gente. Para começar, na França, né? Ele assume o governo, constrói um império, cria um código, o Código Napoleônico, instituindo essas leis de caráter liberal, incentivando o comércio de manufaturas dentro da França para que o comércio francês fosse capaz de concorrer com o comércio inglês. Lembrando que a Inglaterra, o Reino Unido, era a maior potência comercial da época, tá? Então Napoleão Bonaparte começa essa bagunça dentro da França, mas ele vai para fora da França e isso vai fazer com que ele encontre muitos inimigos. Ele vai expandir o território, vai expandir as possessões francesas, ampliar o território do Império Francês e vai também criar o famoso bloqueio continental. Tá? Então isso fez com que o Napoleão aí criasse uma lista extensa de inimigos, destronou vários imperadores. A gente pode dar o exemplo do Fernando VII, a gente pode falar das invasões que o Napoleão promoveu dentro dos estados papais, na região que atualmente corresponde à Itália, tá? E nós podemos falar também sobre a famosa invasão do Napoleão à Rússia, após a Rússia romper o bloqueio continental, e você já sabe que foi uma tragédia, né, dos 600 mil soldados bem treinados do Napoleão que entraram na Rússia, apenas cerca de 90 mil saíram com vida, mas num estado assim deprimente, e o Napoleão acaba sendo derrotado. Então, em 1815, ele acaba voltando depois para o governo de 100 dias, mas ele foi derrotado em 1815. E nesse contexto de derrota napoleônica, os países inimigos do Napoleão organizaram o Congresso de Viena entre 1814 e 1815. Tá? Quem fez parte desse congresso, dessa grande conferência? Áustria, Prússia, região que atualmente corresponde à Alemanha, não era Alemanha ainda, tá? Prússia, Rússia, a própria França, que antes era governada pelo Napoleão,
Mas a França, após a derrota napoleônica, volta para a dinastia dos Bourbon. A França volta a ser um país absolutista, tá? Então ela também vai participar do Congresso de Viena. Mas a Inglaterra, que era a maior inimiga, né, da França napoleônica. Gente, juntos esses 5 países vão organizar essa conferência com um objetivo reacionário. O que é ser reacionário? É ser conservador. Ser reacionário é querer manter as coisas como elas estão, ou então querer que elas voltem a ser como eram antes das mudanças promovidas pela burguesia, tanto durante a Revolução Francesa quanto durante a Era Napoleônica, tá? Então imagine o seguinte, é como se o Napoleão tivesse colocado um fogo revolucionário na Europa inteira. Tem uma frase de um historiador conhecido que eu gosto muito. Ela diz que as guerras napoleônicas universalizaram a Revolução Francesa. Aqueles ideais que a burguesia difundiu na França, o Napoleão expandiu pela Europa inteira. Dá uma olhada nesse mapa para você ter noção disso. O território mais escuro corresponde ao território francês. E o território mais claro corresponde aos territórios que tinham alguma influência da França durante a Era Napoleônica. Repare, gente, praticamente toda a Europa Ocidental ficou à mercê do Napoleão Bonaparte, toda a região da Espanha, né? E também a região de Portugal. Você já sabe que o Dom João VI acaba fugindo para o Brasil por causa do Napoleão, tá? Então, essa bagunça toda aqui estava pegando fogo, não fogo, verdadeiro fogo físico, mas o fogo revolucionário, o fogo das ideias liberais, das ideias burguesas. E o Congresso de Viena, ele vem tentando apagar esse fogo, tentando abafar esse fogo com um pano. Imagine isso na sua mente, uma analogia, tá? Entretanto, debaixo desse pano, as fagulhas revolucionárias, elas vão reacender ao longo do século XIX. Certo? Então a tentativa do Napoleão a tentativa do Congresso de Viena de varrer as ideias napoleônicas foi fracassada, não deu certo. O Congresso de Viena tentou passar uma borracha por cima dos ideais burgueses, mas não obteve sucesso. E como que o Congresso de Viena tentou apagar essas ideias burguesas? Através de alguns princípios. Por exemplo, o princípio da legitimidade. Olha, se o Napoleão interviu durante o seu governo no reino de algum país, no reinado de algum país, de algum império, destronou algum imperador, o imperador só vai ser considerado legítimo se ele já estava no poder antes da Era Napoleônica e antes da Revolução Francesa. Por exemplo, no caso da Espanha, o Fernando VII havia sido derrubado. O que o Congresso de Viena determinou? Que o Fernando VII deveria retornar ao poder na Espanha. E ele volta. No caso da própria França, o que aconteceu com a França? O Luís XVI tinha sido derrubado, guilhotinado, a França passou pela Revolução, passou pelo governo napoleônico. Volta a França para a dinastia Bourbon e assume o poder o irmão mais novo do Luís XVI, o Luís XVIII, também da dinastia Bourbon. Lembrando aí que o Luís XVII, né, acabou morrendo de maus tratos durante a Revolução Francesa, era o filho do Luís XVI. Então o princípio da legitimidade determinava isso, retornar as monarquias originais para os seus tronos. Aquelas que tinham sido derrubadas pelo Napoleão deveriam estar de volta dentro da condição, né? Se o rei tivesse morto, tentar substituir por alguém que fosse da mesma dinastia. Outro princípio seguido pelo Congresso de Viena, o princípio da restauração. Restaurar o absolutismo. As ideias liberais, as ideias burguesas não agradavam aqueles 5 países ali inimigos do Napoleão, tá? Então vamos voltar o absolutismo tal qual ele era antes dessa interferência burguesa. E além de restaurar o absolutismo, nós vamos restaurar também as fronteiras francesas. Essas fronteiras da França que foram expandidas, elas vão voltar, vão regredir. E a França até será punida, inclusive. Ela terá que ceder algumas partes do seu território para esses países que venceram Napoleão. Tá? Então, o princípio da restauração restaurava o absolutismo e também as fronteiras. Gente, reparem que esses 5 países defendiam o absolutismo, mas um deles de maneira muito contraditória, pois não era mais absolutista. Que país é esse que durante o século XVII passou por uma revolução burguesa, passou já pela revolução industrial no século XVIII? Você sabe me dizer? Pensa aí, 10 segundos. Que país no século XVII passou para as mãos da burguesia? Que país no século XVIII foi o pioneiro na Revolução Industrial? Quer me dizer? Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão respondendo aí, para ver se vocês estão antenados.
Vamos lá, vamos lá. Qual é o país que no século XVII passou para as mãos da burguesia, viveu uma revolução burguesa? Muito bem, Inglaterra, exatamente. A Inglaterra passou para as mãos da burguesia e a Inglaterra agora é um país controlado pelo parlamento, é uma monarquia parlamentar. No século XVIII ela já tinha comércio aí controlado pela burguesia. Pode voltar a câmera, fazendo favor, para a gente poder continuar. Agora, olha que loucura, mesmo a Inglaterra sendo um país controlado pela burguesia, com ideais liberais, ela defendia o absolutismo. Ah, gente, malandra Inglaterra. A Inglaterra não queria concorrente, a Inglaterra não queria que a burguesia de nenhum outro país chegasse ao poder como chegou dentro do seu território. E é por isso que a Inglaterra se interessava em manter o absolutismo no restante da Europa. Assim, a sua hegemonia econômica estaria garantida. Engraçadinha Inglaterra, né? Bom, outro princípio seguido pelo Congresso de Viena era o princípio do equilíbrio europeu. O equilíbrio europeu seria manter as ideias absolutistas, as ideias conservadoras, evitar a difusão de ideias burguesas e, principalmente, evitar o surgimento de novos impérios, como foi o Império Napoleônico, que tinha um potencial econômico para concorrer com as velhas potências que existiam na Europa. Tá? Então, as velhas potências eram essas: Inglaterra, França, Áustria, Prússia, Rússia. Não vamos deixar aparecer mais ninguém nesse cenário econômico, não. Então, o princípio do equilíbrio europeu queria manter esta paridade de forças econômicas, tá? A fim de que não houvesse aí uma nova concorrência econômica. Será que o Congresso de Viena conseguiu evitar o surgimento de novas potências? Pensa aí um pouquinho. Não conseguiu. Gente, agora um outro ponto sobre o Congresso de Viena é que ele não tinha apenas um caráter diplomático. Você que está aí interessado em estudar relações internacionais, nesse congresso foi muito importante, mas ele não ficou apenas na parte dos acordos da diplomacia. Ele também partiu para um braço armado, um braço militar, que foi a Santa Aliança. Tá? A Santa Aliança, para a gente comparar com algo parecido assim que ocorreu em outros períodos, a gente poderia pensar na OTAN, a gente poderia pensar no Pacto de Varsóvia durante a Guerra Fria, tá? Uma coligação de países, uma força militar de múltiplas nacionalidades, a fim de combater inimigos em comum. No caso, quais eram os inimigos da Santa Aliança? Países e locais que tentassem reproduzir valores liberais, valores burgueses. Tá? Então, onde houvesse um foco de movimento liberal, onde tivesse alguém tentando reproduzir o que a França revolucionária viveu, a Santa Aliança imediatamente iria se mobilizar e controlar esse movimento aí, contrário, né, ao absolutismo. Okay? Esse era o objetivo da Santa Aliança. Só que é o seguinte, a Santa Aliança também tinha um outro objetivo: manter a América como colônia europeia. A América tinha se aproveitado durante a era napoleônica e várias regiões tinham conquistado a sua independência. Um dos objetivos desse congresso foi manter a América como colônia europeia. Esse era um objetivo que não agradava a Inglaterra. A Inglaterra queria ver a América livre para que a América fosse aí controlada pelo comércio inglês, fosse economicamente manipulada pela Inglaterra. Tá? Então a Inglaterra deixa de apoiar a Santa Aliança e por isso ela perde as suas forças. Isso vai contribuir para que movimentos liberais ocorram em toda a Europa e eles não tenham sido controlados aí pelas forças do Congresso de Viena. Veja bem, esse congresso, como eu disse, ele teve implicações na América inteira e no mundo todo de forma geral. Tá? Vejamos as implicações que teve na América. O Brasil, ele foi elevado a Reino Unido no mesmo ano do Congresso. Por coincidência? Não, de maneira nenhuma. Lembre-se de instaurar as monarquias absolutistas. Tá? Sendo assim, o Dom João VI, que havia fugido de Portugal para o Brasil, ele deveria voltar e tomar o seu trono de volta. Mas ele não queria. Ele queria ficar aqui no Brasil. Mas um reino podia ficar na sua colônia. O que o Dom João VI decidiu fazer então? Transformar o Brasil em parte do Reino Português. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, que é a região sul de Portugal. Tá? Bom, ainda, Dom João VI teve que devolver uma parte da Guiana Francesa para a França.
Porque o Dom João VI invadiu um pedaço da Guiana Francesa quando ele chegou no Brasil. Ele queria se vingar da invasão francesa a Portugal e ele toma um pedaço da Guiana Francesa aqui na América. Mas pelo princípio da restauração, a Guiana Francesa foi devolvida. Tá? Bom, outra implicação do Congresso de Viena na América. A tentativa dos países europeus de recolonizar a América vai desencadear uma série de movimentos emancipatórios, tá? Então, a partir do Congresso de Viena, aumenta o número de colônias que vão conquistar a sua independência em toda a América, na América Espanhola principalmente, ok? Então, as independências da América, elas são voltadas aí por essa tentativa de recolonização a partir do Congresso de Viena. E ainda uma última grande implicação, a famosa doutrina Monroe, decretada pelo presidente James Monroe, aquela famosa que você já ouviu falar, América para os americanos. O que os Estados Unidos estavam querendo dizer com essa doutrina em 1823? Olha, a América não vai mais ser colônia da Europa, a América a partir de agora será dos americanos. É claro que já existia ali um sonho de que a América fosse dos Estados Unidos, né, dos americanos do norte. Mas, independente disso, que só vai acontecer na segunda metade do 19, os Estados Unidos está realmente se posicionando contra os objetivos de recolonização que a Europa tinha sobre a América, certo? Então, todas essas implicações na América têm ali uma raiz no Congresso de Viena e no mundo, na Europa principalmente. Quais são as implicações do Congresso de Viena? Vejamos. A partir do Congresso de Viena, se formam na Europa as chamadas monarquias constitucionais. Embora houvesse o sonho de restaurar o absolutismo, o que vai acontecer? As monarquias elas vão ser forçadas e pressionadas a aderir constituições, certo? Porque os movimentos liberais não estavam conseguindo ser contidos. Repare que eu listei aqui para vocês uma série de movimentos que foram inspirados em ideias liberais. Então as ideias liberais elas vão se espalhar de maneira incontrolável. Tá? Vai haver uma revolução liberal em Portugal, uma na Espanha, vai haver uma revolução liberal na própria França, né? A tentativa de restaurar o absolutismo na França foi um fracasso. Tá? E, para terminar, o equilíbrio europeu, que era o sonho do Congresso de Viena, ele também não foi mantido, porque novos países surgiram na segunda metade do século XIX. São eles Itália e Alemanha. Isso vai gerar o desequilíbrio europeu a partir do final do século XIX e esse é um dos principais motivos, tá, da Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, todas essas implicações são realizadas a partir do Congresso de Viena. Espero que você tenha bastante proveito, tá? Estude essa aula, reflita sobre isso, porque é uma chave para compreender outros assuntos. E agora, vocês vão estar aí com o grande mestre da geografia, professor Guilherme Prata. Um grande abraço, pessoal. Qual é, pessoal? Bom demais. Estamos ao vivo para todo o país, né? Produção, tem um ponto aqui, a produção fala comigo diretamente. Quantas horas agora, produção? 6h18, tá? Então vamos começar a falar de geografia, né? Para a segunda série, a gente separou um tema muito importante, que é a pirâmide etária. Então a gente vai falar de população. Aí você pode se perguntar, mas qual a importância de estudar a população? Em primeiro lugar, você precisa disso para passar de ano. Em segundo lugar, vamos imaginar uma situação. Você é um prefeito de uma cidade e recebeu uma verba do governo federal e que vai precisar investir em setores da sociedade. Você vai perceber, a partir do estudo da pirâmide etária, qual setor que é necessário investir. Por exemplo, na sua cidade, você tem mais jovens. Qual setor, qual especialidade da saúde que você vai investir? Se você tem mais jovens. Então, uma pergunta aí, eu quero que você responda. Olha só, qual é o setor da medicina que você vai ter que investir numa cidade que tem mais jovens? Você vai investir mais em pediatria ou geriatria? Então, como o Cássio fez, né? 10 segundos. Então, pediatria, né? Se você tem mais jovens na sua cidade, você não vai investir em geriatria, você vai investir em pediatria. Então,
Por isso que o estudo da pirâmide etária é muito importante, porque você consegue observar a partir da estrutura, a partir do formato da pirâmide, qual área que tem que ter maior investimento. Em termos de coronavírus, é necessário entender a sua população. Se o seu país tiver maior porcentagem de idosos, a tendência é que você vai ter uma maior ataque do vírus a essa população que é mais vulnerável. Então, por isso que a gente estuda a população a partir da pirâmide etária. A pirâmide etária ela é dividida em 3 faixas. Então, jovens, que vai de 0 a 19 anos, adultos, de 20 a 59 anos, idosos, a partir de 60 anos. Ok? Você pode pensar, não, Guilherme, eu já vi outras classificações. De acordo com o IBGE, para a gente estudar a pirâmide etária, a gente se baseia nessa classificação. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar pela pirâmide de países desenvolvidos. Qual é a característica que a gente consegue observar no formato da pirâmide? Olha só, a base, onde se encontra os jovens, ela é mais estreita. O topo, onde se encontra os idosos, é mais larga. Então isso quer dizer o quê? Que a população idosa é mais presente na sociedade de países desenvolvidos. Então pense na situação aqui do coronavírus. Porque hoje lá na Europa é o epicentro da pandemia. Porque a quantidade de idosos na população ela é considerável. Então, voltando aqui, base mais curta, topo mais largo. É uma característica dos países desenvolvidos. A pirâmide vai ter esse formato. Beleza? E quais são as características que chamam a atenção? Primeiro, a taxa de idosos é elevada. Então, dependendo da sociedade, você tem uma porcentagem muito alta de idosos. Que é o caso da Itália. Tá? A quantidade de idosos, da população mais idosa na Itália, é considerável. Mas esse é o único fator que explica por que lá na Itália a pandemia está tão forte. Não. Tem fatores econômicos, tem fatores sociais, mas esse é um fator demográfico que explica a dificuldade que a Itália está passando, a Espanha está passando. A quantidade de idosos na sociedade. Se existem muitos idosos na sociedade, quer dizer que a qualidade de vida nesses países desenvolvidos é alta. Se a qualidade de vida é alta, quer dizer que a escolaridade é alta, a expectativa de vida é alta, o acesso ao serviço de saúde é alto e ao saneamento básico também. Então, maior qualidade de vida, maior expectativa de vida da população, maior a taxa de idosos. Beleza? Aí a gente volta, lembrando aqui, ó. Então, o topo, ele vai ser mais largo. A base vai ser mais curta. Se tem menos jovens em países desenvolvidos, o que acontece com a população economicamente ativa? Ela vai ser menor. Se ela é menor, então é necessário investir em previdência social. O governo vai investir mais em previdência social, uma vez que a taxa de idosos é alta e a taxa de jovens ela é baixa. Um outro setor que vai ser necessário investir numa população com esse formato é geriatria, como a gente falou aqui. Então, geriatria é a especialidade da medicina que cuida dos idosos. Então, se tem mais idosos na sociedade, você tem que investir mais em geriatria. Então, exemplos que eu coloquei aqui, ó, a Itália
entra no exemplo, Espanha, ok? Então são países que passam por dificuldade por causa do coronavírus, por causa dessa quantidade de idosos, beleza? O próximo grupo de países que eu selecionei aqui é os países subdesenvolvidos. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Países subdesenvolvidos. Olha o formato em relação aos países desenvolvidos. Mudou. A gente vai ter uma base muito mais larga, então a base onde que se encontra os jovens, ela vai ser muito mais larga, porém o topo, onde tem idosos, ela é mais curta. Tá? Então, esse é o formato dos países subdesenvolvidos. Base larga, topo mais curto. E quais são as características? Aí são as características inversas, né? Então, nós vamos ter, nesses países subdesenvolvidos, alta taxa de natalidade. Então, se você tem um número muito grande de nascimentos, logo você vai ter uma alta taxa de jovens. Beleza? Se você tem mais jovens na sociedade, vai ser necessário investir mais em quê? Pediatria, como eu falei no início da live. Tá? Se você tem mais jovens, também vai ser necessário investir mais em educação básica. Tá? Então, o governo tem que se preocupar com mais jovens. Exemplo de países que se encontram nessa situação. A maior parte dos países africanos se encontram aqui. Tá? Então você tem a Tanzânia, é um exemplo, Somália. Então esses países que têm uma qualidade de vida muito baixa, a tendência, olha só pessoal, eu estou falando a tendência, é não sofrer tanto com o coronavírus. Porque a taxa de idosos nesses países é menor. Ok? Mas temos que estudar caso por caso. Beleza? E nós também temos mais um tipo de pirâmide, que é uma pirâmide dos países emergentes, que é uma pirâmide que a gente fala transicional. Então, a base não é tão larga, o topo não é tão curto e a população de adultos era maior. Tá? Então, você vai ter uma população economicamente muito ativa. Então, assim, eu encerro essa parte da geografia, tá? Quero agradecer a presença de todo mundo, mandar um abraço para minha mãe, para minha namorada, tá? Queria lembrar que a partir das 7 horas vocês têm uma live super legal com o Gustavo, com o Rodrigo e com o Bruno, e vai ser especialmente para o pessoal do 3º ano e para o Enem. Então, muito obrigado a todos, fiquem aí. Cássio, quer dar mais um recado para o pessoal? Né? Vamos manter uma certa distância, né? Então, pessoal, bom, só me despedir mesmo, gente, e dizer que nós estamos torcendo aí para vocês. Aproveitem esse tempo, estudem, façam coisas produtivas, coisas úteis, e a gente espera que o mais rápido possível tudo se normalize e a gente esteja em sala com vocês, certo? E como o Guilherme disse, daqui a pouco tem live para o Pré-ENEM com o professor Gustavão, com o professor Rodrigo e com o professor Bruno, ok? Coração para vocês aí.